Olá, tudo bem com você? Eu sou Elisângela Pontes e esse é o EliCast, o podcast que se desafia a produzir bons conteúdos para a internet. E hoje nós vamos conversar sobre o BEG. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Então, hoje a gente vai conversar sobre o Balanço Ético Global, que foi uma iniciativa, né, brasileira de uma assim imensa, né, estratégia e inteligência política da nossa ministra Marina Silva, articulado com outros líderes e também o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e mais o presidente da ONU, né? Então, gente, para conversar sobre esse tema, eu convidei para participar do EliCast a Jane Vilas Boas, que é antropóloga, cientista social, né? E hoje ela também está fazendo assessoria especial ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Né? E, além de tudo isso, a Jane foi sempre uma pessoa que esteve atenta, né, a todas as mudanças que a sociedade vem enfrentando há muitas décadas. Ela está sempre atenta às questões ligadas ao meio ambiente, né, aos grupos sociais, né, a vários aspectos que faz com que a nossa sociedade hoje tenha tido tantos momentos de evolução, outros momentos nem tanto, mas eu quero que ela fale com a gente sobre essas mudanças todas que estão ocorrendo, especialmente sobre o BEG. Explique para a gente o que é isso. Jane, seja muito bem-vinda ao EliCast. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. É uma alegria muito grande rever você. Histórias longas, né, de vida juntos, no mesmo espaço, na mesma cidade, no mesmo amor pelo Acre, né? Pela nossa Amazônia. E as nossas questões sempre se encontraram ali nas nossas visões de mundo e tal. Então, a vida permite esse reencontro. Eu fico muito agradecida pelo convite e muito honrada de poder participar da sua iniciativa jornalística. Obrigada, prazer é todo meu, com certeza. Mas, Jane, quando eu soube do BEG, esse Balanço Ético Global, e também fiquei sabendo que Marina Silva já vinha há muito tempo construindo isso, pensando nessa forma diferente de tentar influenciar também nos grandes líderes, né, e trazer a voz da sociedade. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que é o BEG e como que ele foi realmente concebido, construído e esteve na nossa COP30, né? Como é que foi esse processo? O que é o BEG? O Balanço Ético Global, ele tem um contexto e ele é uma iniciativa dentro da Convenção do Clima. Uhum. As convenções da ONU, elas fazem encontros com períodos variados, mas a do clima tem encontros anuais. E em 2015 estava acontecendo a Conferência das Partes, que é a conferência dos países que assinaram essa convenção, né? Que recebem a convenção, assina, passa nos seus congressos, aprova, e a convenção passa a ter o status de uma lei. As decisões e todo o encaminhamento de quem assina essa convenção passa a ter status de uma lei como se fosse uma emenda constitucional, né? Então tem uma influência grande em cada país que adere à convenção. Em 2015, a convenção aconteceu em Paris e lá teve o acordo porque a Terra estava num esquema de aquecimento muito forte por causa do tanto de emissão de gases de efeito estufa que a nossa cultura material, né? Indústria, carro, uso do solo, todas essas coisas que emitem gases. Esses gases fazem uma estufa e o raio do sol que entra aqui depois não consegue sair. E aí nós vamos ficando numa panela de pressão, né? Acontece que o clima do planeta, ele é interligado. Ele tem diferentes temperaturas em cada país, né? Tem país gelado, que você morre de frio lá no norte, no hemisfério norte. Tem os países tropicais maravilhosos como o nosso. Né? E tem países que são desérticos, né? Como nós temos aqui na América do Sul, temos o Chile, e na
Na África tem os países com o deserto do Saara e tal. Então, assim, essa variação de clima, se você pega a temperatura de todo o planeta e soma e faz uma média aritmética, como a gente aprendeu na escola, você chega a uma temperatura média da Terra. É essa que a gente tem falado, que está, né, Subindo. um ponto e meio acima do que deveria estar, né? Que é, nós não podemos deixar passar de 1,5 ponto, porque esse 1,5 ponto que crescer nessa temperatura média, não é que aqui está fazendo 20 graus, aí vai ficar 21,5. Não, o planeta inteiro vai aquecer, e aí você tem influência nos oceanos, no derretimento do gelo, na alteração dos ventos, na produção de seca, no excesso de chuva, na desertificação. E aí tudo isso tem impacto no solo. Você vai passar a ter dificuldades para produzir alimentos. A escassez de alimento e a escassez hídrica gera um monte de problemas, né? As ondas de calor afetam a saúde das pessoas, né? E se você não tem alimentos, as pessoas começam a sofrer, começa a ter escassez, preço alto, as pessoas não têm mais renda, não tendo mais renda, não compram, o mercado desaquece, as empresas se enfraquecem. É uma reação em cadeia de coisas que você não imagina que o clima possa gerar tanto efeito no caixa de uma empresa. Né? A gente nunca realmente tem essa liga, leitura, né? Não conecta as coisas, mas elas estão absolutamente conectadas. Muita gente morre e as pessoas nem sabem que estão morrendo porque a onda de calor ela desidrata e afeta principalmente os idosos e as crianças. E as pessoas também que são os adultos que têm problemas com a absorção de gases que são de poluição e tal, que morre muita gente também por problemas de poluição, né? Tudo isso são os problemas que o clima traz, né? E aí você tem chuva demais em um lugar, aí alaga. A gente tem a história do Rio Grande do Sul. Já está vivendo isso no Brasil. Nós não tínhamos isso, né? A gente não tinha isso. Quem tem, nesse nível não, é o que aconteceu. Quem tem aí seus 15 anos que já tem percepção até a minha idade, já estou beirando os 70, nesse caso, as pessoas lembram que a gente não conhecia tufão, furacão, esse dilúvio, né? E secas. Você pegar e pensar em determinados rios da Amazônia que em 2024 secaram, eram rios que tinham, sei lá, 20 metros de profundidade, estava com 70 centímetros Rio de Madeira água. É um exemplo, né? Então, você pega é enorme. Aquela aguaceira, em alguns rios você não vê o outro lado da margem, de repente, navio parado, populações... Balsas sem poder fazer a travessia das circular, pessoas. Populações isoladas, peixe morrendo, e o peixe é a proteína de alimentação de muita gente, né? Então, assim, tudo isso está ligado com o clima. Aí os países começaram a fazer as suas NDCs, que na verdade são as decisões que os países tomam, que são autodeterminadas, como é que eles vão fazer para reduzir a emissão desses gases. Como é que se emite gás? Você tem o uso do combustível fóssil, aí o bendito petróleo, né? Gasolina, quando você tem frota ou quando você tem qualquer tipo de motor que a indústria use, que a construção civil use, que todo o processo industrial que usa de alguma forma como fonte energética emite gás carbônico e outros gases também, né? Aí você tem desmatamento. O que acontece? As florestas, elas são alimentadas pelo gás carbônico. Eu sempre brinco que o gás carbônico é a comidinha da árvore. A fisiologia dela é movida a gás carbônico. Quando você bota fogo, esse gás carbônico é libertado do metabolismo da árvore e vai para a atmosfera às toneladas. Você não toca fogo e tem 2, 3 moléculas de gás carbônico circulando no ar, você tem toneladas, né? Você interfere nas chuvas. E a gente sabe, por exemplo, que a Amazônia, ela transpira, ela emite, desculpa, ela emite mais ou menos 20 milhões de toneladas de água por dia Nossa. Na atmosfera. E os ventos levam essa água para cair nas outras regiões do país, que o pessoal chama de rios voadores, né? Se a gente fosse fazer esse processo industrialmente, jogar 20 milhões de toneladas, ou bilhões,
agora me perdi aqui. Na atmosfera, nós precisaríamos de ter 1.000 Itaipus funcionando Nossa para Senhora. oferecer energia para um processo industrial de jogar água na atmosfera. E os países também não têm cumprido, né, as suas NDCs, é Exatamente. isso, né? Então, assim, o pessoal está sempre tentando adiar, achando que dá para ir um Uhum. pouco mais, dá para consumir um pouco mais de petróleo, dá para desmatar um pouco mais e tudo mais. Bom, essas NDCs, elas são avaliadas no que se chama balanço global. Você Certo. pega todos os planos climáticos, que são as NDCs, de todos os países que são membros da convenção, e vê se cada um conseguiu emitir, faz os quantitativos disso, né? Uhum. E aí você vê, a gente precisava reduzir, sei lá, 1 trilhão de toneladas, com a soma dos planos de todo mundo, não vai dar. Vai ficar com 500 bilhões de toneladas. Então, vai continuar aquecendo. Esse balanço global, ele avalia as metas do ponto de vista quantitativo. E ele foi acertado, ele é um instrumento que surgiu no Acordo de Paris. Então, a partir de 2015 que se tem que esse começou a instrumento? ter as NDCs. Né? Isso, como as convenções funcionam por consenso, você fica conversando sobre um assunto, às vezes, décadas. Certo. Às vezes, para acertar uma frase numa convenção, numa decisão final de uma convenção, você fica ali disputando noites e noites e noites, porque cada frase ela tem um impacto grande, porque ela entra na legislação dos países. Né? Bem, esse balanço global, ele tem dito para nós que o esforço que os países estão fazendo não vai conseguir manter o crescimento da temperatura média do planeta em 1,5 só, que muito provavelmente a gente vai ultrapassar se ninguém fizer nada. Bem, e aí, vendo toda a dificuldade de cumprir, a cada ano vai lá, a NDC não cumpriu. Em 2015 também, na COP21, foi acertado que os países do norte global, que são os países desenvolvidos, iam fazer um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para apoiar os países do sul global, que são os países em desenvolvimento. Para quê? Para que eles pudessem se adaptar aos problemas climáticos que já estão acontecendo, porque a gente já está vendo, tem seca, tem incêndio, tem enchente, tem agora mesmo no extremo asiático, a gente viu que teve enchentes lá e que muita gente está morrendo. Na Espanha. Sim, na Espanha, teve, verdade. Volta e meia tem incêndio na Califórnia, no Canadá, tudo isso é problema de clima. Então, os países precisam de se adaptar, de se preparar para isso, de retirar populações de área de risco, tudo isso é um grande dinheiro. Só que ninguém nunca viu um centavo desse fundo de 100 bilhões. Na COP dos Emirados Árabes, a COP 28, 2 anos, né? 2 anos atrás, foi então avaliado que era necessário tomar atitudes muito mais drásticas em relação a isso. E aí, na COP29, o ano passado, no Azerbaijão, fizeram um cálculo do que seria necessário 10 anos depois, já que aquele fundo não foi constituído, para que os países possam fazer 2 movimentos muito importantes. Um, se adaptar ao que já está acontecendo. Outro, tomar medidas tecnológicas de desenvolvimento, de crescimento, de botar suas economias em processos modernos com tecnologia já disponível, que é o que a gente chama de mitigação, ou seja, você reduzir as emissões, de fato. E a redução de emissões, ela tem escalas muito grandes. Só os estados, os governos conseguem fazer. A adaptação, não. A adaptação, os municípios podem fazer. Os estados. Você mesmo, né? Você pode se adaptar para o clima, pode botar energia solar, pode reduzir lixo, pode fazer uma série de coisas. Verde. Tudo isso é adaptação. E ela está ao alcance dos cidadãos. Mas a mitigação é um processo que envolve muita grana. E aí fizeram um cálculo. E hoje a gente precisa de 1 trilhão de dólares, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para fazer o que teria sido feito com esses 100 bilhões
há 10 anos atrás, porque o mundo continuou degradando, né? E aí, por que nós chegamos aí? Chegamos aí porque, como diz a ministra Marina Silva, já existe resposta técnica para tudo na vida. Falta a decisão ética de implementar essas decisões, de fazer processos sustentáveis, de gastar, sim, com tecnologia, com ciência, com investigação, com pesquisa. E aí a gente vê as escolhas de gasto que as pessoas fazem, os governos fazem, e essas escolhas, às vezes, são insensíveis com as necessidades das pessoas. Os pobres, os favelados, quem é afetado por esses problemas de mudança climática, né? Muito calor, muito frio, muita chuva, muito não sei o quê. E esse é um problema ético. Então, em 2015, quando saiu esse Acordo de Paris, ele foi antecedido por uma reunião de mais ou menos umas 70 pessoas que foram convidadas no planeta, que foram chamadas de líderes morais. E a ministra Marina Silva, na época, ela não era nem ela não tinha nenhum cargo público, mas ela é uma personalidade planetária, internacional, responsável, admirada, e, enfim, respeitada. E ela foi na condição de líder moral para essa reunião. A reunião emitiu um documento para os negociadores, e aí isso conseguiu contribuir para que se chegasse ao Acordo de Paris, né? Tudo bem que não se implementou. Mas chegou-se a um acordo. Mas chegou-se ao acordo, está autorizado, é preciso fazer, está todo mundo constrangido com o fato de que é preciso fazer, que o sofrimento das pessoas, dos animais, das plantas, de tudo, e que a gente está chegando numa situação insustentável. A vida no planeta está ficando comprometida de verdade. Exatamente, sim. E vai ficando cada vez mais apocalíptico, nós vamos ter muito sofrimento pela frente, porque as pessoas que estão em áreas alagadas, como a gente viu, perdendo seus patrimônios e às vezes suas pessoas, seus entes queridos, é muito sofrimento. Né? Sem falar que cidades vão sumir, né, populações inteiras, histórias de vidas, de grupos imensos também de pessoas. É um momento, ao que você está colocando, é um momento onde as pessoas e os líderes precisam levar um choque de realidade, que não é só através do olhar sobre a economia, o desenvolvimento puro e simples, que a gente vai conseguir, né, mitigar essas consequências dos nossos próprios atos. Né? Exatamente. Então, como o balanço ético global pode contribuir, como é que ele acontece, né, na prática para sensibilizar esses líderes, já que a COP ela é anual, ou seja, ela não deveria ser apenas para se fazer acordos, mas também para avaliar também esses acordos. Então, a COP30 que houve aqui no Brasil, ela, segundo o presidente Lula, era a hora da COP da verdade, né? Essa fala é muito forte, né? Parece que alguém está mentindo aí no processo. Então, a gente precisa ser verdadeiro, precisa ser ético, né? Como é que você, então, avalia essa realidade que a gente tem em relação aos líderes mundiais, presidentes de países, né, e chefes de estados? É uma pergunta, é uma circunstância que deixa a gente perplexo, né? Porque é uma autodestruição. Então, quando o presidente Lula fala da COP da verdade, é porque tem gente que é negacionista. Não é que a pessoa é maluca, ela não acredita. Ou então ela é indiferente. Ela acha, bom, o barco está furado naquele lugar, é o lado onde está sentada a Elisângela. Não tem buraco aqui. Só que você está no meio do mar em um barco que está com um furo. Em algum momento... Pode passar décadas, mas ele vai afundar com a Elisângela e comigo, né? Por mais que o furo não esteja do meu lado. Então, esse negacionismo, essa falta de ter uma valorização da ciência, e por natureza a ciência é a busca da verdade, foi nesse sentido que o presidente Lula falou. Olha, nós precisamos ouvir a ciência. Nós temos mais de 2.000 cientistas no painel intergovernamental de clima, que é o IPCC. Ou seja, são 2.000 pessoas que vivem todo dia pesquisando e inclusive há esse décadas, painel, né, Jane? Esse painel inclusive já recebeu o Prêmio Nobel pelo trabalho que fez, é respeitadíssimo. Nós temos cientistas nele como
o Carlos Nobre, como a Thelma Krug, né? Então, a ciência está produzindo, está alertando, está dizendo, e nem tem contado, tem circulado tanto todas as possibilidades horrorosas que nos aguardam se a gente não fizer alguma coisa. Então, por que não fazemos, né? Aí vem a questão do constrangimento ético. E a ministra, inspirada na reunião dos líderes morais que ela vivenciou lá em 2015, e no fato de que o Acordo de Paris tem uma ferramenta de mensuração quantitativa, que é o balanço ético. Então, ela foi conversar com o presidente Lula, com o secretário-geral da ONU, né, o Guterres, e falou para eles, olha, é importante ter uma ferramenta complementar. É importante que a gente lance uma escuta para o planeta a respeito de como que está sendo feito esse processo de implementação das NDCs. As pessoas estão sendo consideradas, os direitos delas estão sendo pensados, os mais sofridos e oprimidos estão sendo cuidados, o dinheiro que está sendo circulado com luxo, com consumismo, com coisas, né, que com não são... combustíveis fósseis. com tudo isso. E aí entra uma coisa assim que, de novo, não é porque as pessoas sejam malucas, é porque o dinheiro, ele movimenta o planeta. Então, a gente tem, enquanto a gente, em 2015, chegou a um cálculo de 100 bilhões de dólares por ano para apoiar os países em desenvolvimento, a indústria fóssil recebeu um investimento de 4 a 6 trilhões de dólares por ano. Nossa, quantas Não tinha vezes 100 bilhões para solidariedade, apoio de países que, de certa forma, tiveram suas riquezas naturais extraídas, utilizadas e transferidas como riqueza para os países do norte global desenvolvido, né? O Brasil mesmo, quanto de ouro, pedra preciosa e madeira e tanta coisa que desde a colonização saiu daqui como matéria-prima, né? Quando hoje mesmo a gente exporta nossos produtos como produtos agrícolas e tal, a gente exporta água, porque você precisa de toneladas de água para produzir carne, produzir arroz, para 1 quilo de cada coisa, tem água embutida. Continuamos exportando riquezas que nós temos uma quantidade de água doce no Brasil que é privilegiadíssima, né? Então, é uma questão ética, é uma questão que é preciso um constrangimento. Então, e como fazer esse constrangimento? Ou como aí, foi feito esse constrangimento o agora balanço na COP? ético global foi o ministro, o secretário-geral Guterres e o presidente Lula falaram, tá bom, vamos encaminhar isso. A presidência da COP 30 foi brasileira, né? Era a vez do Brasil presidir. E o Brasil tinha a perspectiva da democracia, da participação, de não ficar a discussão dos governos lá, que as pessoas estão aqui vivendo sua vida, enquanto lá no alto, na COP, as pessoas decidem, né, os governos. Não, a presidência falou, a sociedade tem que estar envolvida, tem que participar. E aí criaram-se várias camadas de articulação de participação democrática nas decisões daquilo que é salvar a nossa vida, salvar o planeta, né? Então, é preciso que isso interesse a todo mundo. Quem é que não quer, daqui a 30 anos, continuar existindo, vivendo, né? Bom, já tem estruturalmente na presidência da COP o que se chama de champion, que é o campeão dos empresários. Aqui foi criado o campeão da juventude, que é a Marcele, para fazer a mobilização desses segmentos de sociedade. Aí criou-se um mutirão de participação. O mutirão teve 30 enviados para as várias regiões do país, de vários segmentos sociais, para mobilizar, para discutir a questão das NDCs, né, dos planos climáticos dos países. E se criou também, dentro da estrutura da presidência, 4 círculos, que é uma outra camada de mobilização. O círculo dos ministros de finanças,
para exatamente mobilizar e dar consequência para essa criação desses fundos, né? Que não é só o fundo de apoio que precisa de hoje de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, mas tem outros fundos também para compensar perdas e danos dos países e tal. Então, os ministros da Finança, presidido pelo ministro Haddad. O outro círculo era o círculo para pensar a governança desse processo todo. Era o círculo dos ex-presidentes de COP, que a presidência brasileira da COP convidou para compor o círculo dos ex-presidentes de COP para discutir governança e tudo mais. E foi presidido pelo presidente da COP 21, que aconteceu em 2015 em Paris, né? O Círculo dos Povos, que foi pela primeira vez que teve acesso à Zona Azul, que é a Blue Zone em inglês, de pessoas tanto indígenas quanto quilombolas. Era uma COP dos brancos. Ou seja, nunca tinha tido esse tipo de participação nas COPs. Um ou outro, sabe? Mas, assim, enquanto categoria social, como levando a sua negritude... voz, né? Como voz de um segmento social, e esse círculo era presidido pela ministra Soninha Guajajara. E o Círculo do Balanço Ético Global, que também é uma mobilização, porque foi um processo de escuta. Bem, esse círculo tinha, então, um comitê executivo que a ministra Marina liderava, junto com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o assessor para assuntos de mudança climática do secretário-geral Guterres, e essa era a composição, né? E aí o que aconteceu? Nós fomos fazer reuniões nas 6 regiões do planeta. A região da América do Norte, América do Sul, Central e Caribe, outra região, a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. Nossa. Então, quem participava? Assim, vocês selecionavam como, né? Como é que era a escolha dessas pessoas? Aí foram identificadas pessoas, por espírito democrático também, a presidência brasileira da COP e o comitê executivo do Círculo do Balanço Ético Global não ia chegar lá na Europa e falar: ei, pessoal, vamos reunir aqui, né? Sim, sim. A ministra convidou uma pessoa muito respeitável na região, muito reconhecida, para que ela ajudasse a montar o conjunto de convidados para debater as perguntas estruturantes, para avaliar o processo. Tinha um roteiro, né, para seguir. E aí, na Europa, nós tivemos a ex-primeira-ministra da Irlanda, que é a Mary Robson. Ela é uma mulher muito ativa, muito respeitada, muito reconhecida, e ela que fez a convocação junto com o Círculo do Balanço Ético, para reunir na Europa 25 pessoas relevantes. E aí era absolutamente criterioso que tivesse jovens, que tivesse empresário, que tivesse acadêmico, que tivesse cientista, que tivesse mulheres, que tivessem negros, que tivessem indígenas, porque tem indígena na Europa, né? Esse extrato social precisa ser visto, né? Tem indígena loiro e tal, mas são indígenas, né? Com histórias, né, bastante tradicionais ali e tal. Então, esse conjunto de pessoas se reuniu em Londres, né? Foi a primeira reunião do Balanço, para responder, sim, perguntas estruturantes, assim, tipo isso: por que a gente continua fazendo coisas que estão nos destruindo? E essa simples pergunta, ela provoca... Foram debates maravilhosos, né? Aí nós tivemos, na Ásia, nós tivemos o Kailash, que é Prêmio Nobel da Paz de 2004, e ele trabalha com crianças, em defesa de crianças, né? Principalmente, inclusive crianças que são desalojadas por questões climáticas, crianças que têm fragilidades sociais, econômicas e tudo mais. Na Oceania, foi o presidente da Ilhas Kiribati, ex-presidente, que é a Anote Tong, e essa ilha está com previsão de desaparecer. Nossa! Na África, a co-líder foi a Vandira Maathai. A Vandira é filha da Wangari Maathai, que também é prêmio Nobel. Ela era ministra de Meio Ambiente do Quênia,
e ela criou um projeto que se chama Cinturão Verde, que eram as mulheres mobilizadas para replantar, para segurar a desertificação. Nossa, né? olha só que E iniciativa, proteger. né? E ela, a Wangari já morreu, ela era amiga da ministra Marina Silva, elas eram muito próximas, mas a filha dela, que é a Vandira, continuou o processo de liderar esse processo do Cinturão Verde e tal, e foi ela que mobilizou dentro da África 25 pessoas para fazer o balanço ético global do continente africano. Aqui no continente, na América do Sul, Central e Caribe, nossa co-líder foi a Michelle Bachelet, que já foi relatora de direitos humanos na ONU, que foi presidente do Chile, né? E que é uma pessoa absolutamente respeitada na região. Né? E aí, por fim, na América do Norte, a nossa co-líder foi a Karen Gore. A Karen Gore, ela é filha do Al Gore, que vem a ser um senador que na missa de 7º dia do assassinato do Chico, quando ele foi assassinado, pegou um avião e foi lá no Acre dar apoio e solidariedade e mostrar para as pessoas do Acre que estavam tramando contra os seringueiros, que tramaram contra a vida do Chico, que ele não era um seringueiro perdido na floresta desconhecido. Não estava só na o luta. Planeta observava, respeitava e estava junto com a luta dele. E talvez essa viagem do Al Gore lá tenha dado uma reorganizada nas coisas no Acre em relação a ver que os povos da floresta eram importantes, eram relevantes, eles cuidavam da floresta para o planeta. Né? Olha só, né? Que legal. Então, nós fizemos reuniões em cada um desses lugares, essas reuniões foram filmadas, a gente convidou pessoas de todas as linguagens, inclusive da linguagem artística. Né? Não era assim, não era para enfeitar a reunião, era para traduzir, para expressar, para falar das suas questões setoriais também, sabe? Fazer leitura de mundo, porque os artistas, a arte, ela também tem visão de mundo, ela também é capaz de analisar, ela expressa, ela é muito competente para trazer as questões humanas, às vezes, numa forma que sensibiliza muito mais do que uma tese, do que um seminário, do que um discurso político. Né? Com certeza. A gente teve o Leonardo DiCaprio produziu e estrelou um filme que chama Não Olhe para o Céu, que foi assistido no Planeta, que ele metaforiza a destruição do planeta. E esse filme ele chamou a atenção para a questão ambiental de uma forma muito, muito eficiente, muito, né? Então, tivemos isso, filmagens, relatórios, e aí montamos um pavilhão na Zona Azul para constranger, com a mensagem da sociedade, do planeta inteiro, os negociadores, para falar, olha aqui. Então, o resultado de todo esse trabalho foi apresentado na COP30. Num pavilhão. O pavilhão, ele em si era um relatório, entendeu? Tinha ali, o pavilhão tinha na chegada os quadros que discutiam, que era uma arte, que era uma composição coletiva. Tinha um quadro para cada um dos encontros regionais, tinha um conceito de arte que a Alexia Ferreira fez, e aí cada participante ia lá e fazia uma colagem dentro daquela proposta que ela tinha feito para expressar a visão daquela região sobre a degradação ambiental. Na outra parede, em frente, tinha um quadro do Fernando França, que é um pintor acreano, absolutamente talentoso, com uma estética, respeitado, com exposições internacionais no mundo, mostrando o imaginário, as figuras imaginárias das pessoas da floresta, né? Como é que a Amazônia se vê, se pensa, seus mitos. E então a gente tinha uma conversa entre os dois quadros. Tinha a carta que o Chico Mendes escreveu para os jovens. Ai, que carta linda, gente. Então, muito linda essa carta da juventude, né? Para a juventude. Para a juventude. Então, nós fizemos numa coluna a carta dele e mensagens dos jovens que participaram da Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Foram 2 milhões de alunos que participaram no Brasil inteiro, que fizeram
balanços éticos autogestionados por iniciativa, produziram mensagens, e foi como se os jovens conversassem com o Chico ali dentro do pavilhão. Tinha a carta do Chico e tinha a resposta da juventude, quase 40 anos, né, depois que ele mandou essa carta. Os jovens responderam, a gente produziu uma conversa intergeracional, intertemporal, muito emocionante, né? Aí, no meio do pavilhão, tinha uma espécie de um conjunto de telas que permitia que a pessoa meio que se sentisse dentro quando passava o registro de cada uma das regiões, dos 6 encontros. A pessoa podia assistir e se sentir sendo parte ali daquele momento. Tinha uma parede com estantes com uma ficha de até aquele momento, cada balanço ético autogestionado que foi a iniciativa da sociedade. Eles também responderam as perguntas, fizeram suas reuniões, buscaram a diversidade de vozes e de perspectivas e registraram na plataforma Brasil Participativo, né? Naquela ocasião, a gente Isso está tudo acessível ainda, né? Tá. Olha só, gente. No balanço, na plataforma Brasil Participativo, tem lá um balanço ético global e tem o registro do que aconteceu no mundo inteiro, porque até hoje a gente continua recebendo análises a respeito do cumprimento ou não das NDCs, né? E aí, no fundo do pavilhão, tinha uma espécie de anfiteatro, né? Com 3 ordens de banco, assim, para as pessoas sentarem, e fizemos debates ali. Tivemos 24 debates feitos em 20 dias, a gente quase enlouqueceu. Mas, e o que saiu, Jane, nesses debates? O que você ouviu, que pode compartilhar com a gente? São coisas assim, a gente vai terminar o relatório com o extrato do que foi falado, porque não é impossível você trazer as filmagens de tudo, né, junto. Então, tem os registros audiovisual e tem o relatório escrito. Mas tem uma coisa que me marcou muito, não dá para falar de tudo, porque a gente teve experiência, assim, 2 coisas que eu vou guardar no coração desse processo, né? Além de, eu tive a oportunidade de ir em Bogotá, em Nova York, em Addis Abeba, na Etiópia. A Etiópia é o único país que não foi colonizado na África. Eles são um país de uma altivez incrível. É um povo muito acolhedor, mas eles são muito, muito, sabe? Uma dignidade, assim. Não são pessoas ricas, mas eles são muito dignos. É uma fortaleza. Eles expulsaram todas as tentativas de colonização que eles sofreram, né? E eles têm muito orgulho da cultura, da língua deles. Eles falam inglês, mas falam a língua local é amárico. Dialeto deles. E aí eu conheci a Addis Abeba e depois a gente esteve em Roma, porque teve um autogestionado que o Vaticano fez. O Papa promoveu, né? Coisa se boa. envolveu. Então, mas nesse processo todo, além de todas as lembranças desses lugares e tal, na reunião da Oceania, que aconteceu em Sydney, na Austrália, os jovens dos países que vão submergir, eles disseram: nós não queremos ser tratados como vítima, nós queremos respeito, nós queremos que parem de usar combustível fóssil, porque isso vai afundar nossos países, né? E quando eu estava ouvindo eles falarem, me ocorreu assim com muita força que eles não vão perder só o futuro, eles vão perder o passado deles. Imagina se o Acre fosse desaparecer e você nunca mais fosse voltar lá para ver as ruas que você andou como menina, né? Verdade. O colégio onde você estudou, as comidas que você comeu, a constituição do seu olhar como ser humano, os elementos que constituíram a formação da sua psique, do seu intelecto e tudo mais. É isso que eles vão perder. Eles não vão poder contar para os filhos como é que eram as coisas. As pessoas que estão enterradas lá vão submergir os prédios, tudo, eles vão perder o passado. E a memória ela é absolutamente fundamental para o futuro, né? E aonde vai ser o futuro deles? Onde é que essas pessoas vão ser postas? Para onde que elas vão? Para onde que elas vão? Então eles disseram: a gente não quer piedade, a gente quer respeito. Isso é uma coisa de uma
dignidade, sabe? Muito De uma rica. altivez que não tem quem compre, não tem dinheiro de combustível fóssil que pague isso, né? A outra coisa que me marcou muito foi a reunião de Nova York. A Karen Agor, ela tem uma ligação muito grande, ela dirige um centro de ética da Terra dentro dos espaços da Universidade de Colômbia, que é um centro acadêmico respeitabilíssimo em Nova York. E ela reuniu os povos tradicionais, originários, que moravam em Manhattan antes da colonização. Ela trouxe gente do Alasca, né? Trouxe povos originais também do Alasca. E as pessoas que foram para a reunião, que aconteceu no Museu de Arte Natural, que é um prédio lindíssimo, foi pedido a elas que elas levassem uma água da região delas para a reunião. E quando elas falavam e faziam uma avaliação delas respondiam as perguntas, depois ela depositava essa água num pote, né? Juntando água de toda a região, América do Norte, Alasca, Canadá e tudo mais. E isso foi muito bonito, né? Mas um dos indígenas falou: vocês olham aqui para Manhattan? Manhattan é a cidade, antes de Abu Dhabi, era famosa pelos arranha-céus, né? Concreto. Ele falou, tudo isso é pensamento. Porque isso saiu da cabeça das pessoas. Essa terra era nossa. E no nosso pensamento ela continua sendo nossa. Então, os homens brancos ocuparam a superfície, fizeram seus prédios, mas a raiz de tudo isso, a origem, quem estava aqui, somos nós. O passado. Então, assim, são coisas que você não tem ocasião de conversar num bar. Essas são coisas muito fortes que a insensibilidade de quem só quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, porque trilhões de dólares servem para quê? Né? Para alguém ficar muito rico, alguém ficarem muito ricos, mas o planeta está pagando o preço, o futuro dos nossos filhos e netos, né? Ô, Jane, então, que coisa linda, né? Que resgate, assim, da história, da memória, da cultura, né? Esse balanço, a escuta que o BEG traz, né? E trouxe nesse momento. Qual é o momento seguinte do BEG? Eu sabia que você ia chegar. Porque a gente mobiliza o planeta. A gente escuta o planeta. Escuta, né, gente, de tudo que é jeito. A gente vai conseguir sensibilizar os líderes que decidem? Então, na plataforma, a gente criou um QR Code para as pessoas se inscreverem no Amigos do BEG. Para as pessoas poderem atuar também. O que esse Amigos do BEG vai fazer? Elas vão receber os contatos dos dirigentes da Convenção do Clima, porque a gente vai pedir, a ministra está fazendo uma submissão, um documento, para submeter à Secretaria-Geral, à Secretaria Executiva da Convenção do Clima, a solicitação de que o Balanço Ético Global passe a ser a ferramenta da Convenção, assim como tem o Balanço Global. Regular. Né? Que os dois possam ser avaliações, uma quantitativa e a outra ética. Né? Porque é muito importante para a humanidade que o olhar da Convenção se componha dessas duas coisas, né? E aí a gente vai mobilizar a sociedade através dos Amigos do BEG para que façam pressão na secretaria para que eles assumam o balanço, porque a ministra andou pelo planeta mobilizando recursos para financiar essas 6 reuniões. Não é barato você viajar. Eram viagens, algumas de 17 horas, atravessando 5 fusos horários. A gente ficou remoto na reunião da Oceania. A reunião começou às 9 da noite no horário de Brasília e terminou às 3 da manhã. As pessoas, então, vão poder se associar a essa batalha para que a gente tenha o Balanço Ético Global bancado, né,
Porque eu diria que a ministra Marina ofereceu isso para o planeta, com o esforço que ela fez, os parceiros que foram a Fundação Moore, Citalv, eu nem vou citar muito porque a gente faz injustiça, porque a gente teve muito apoio de muitos Sim. lugares, né? As embaixadas do Brasil nesses países e tudo mais. É um esforço muito grande, não é justo que uma pessoa tenha que carregar isso sempre. Então, até porque isso é para beneficiar o planeta. Então, a ideia é que todo mundo nos ajude a fazer com que a convenção assuma esse balanço e que ele possa passar a ser feito a cada 5 anos. Você analisa como é que está o desempenho das DNDCs Já de tem cada essa país. proposta, né, de a cada 5 Isso anos. já é feito, inclusive, né? Quando diz, não vai segurar a temperatura, é porque já teve essa avaliação. Então, a ideia é que seja menos tempo, menos do que 5 anos, porque a gente não pode esperar o mundo acabar em 5 anos para poder ir avaliar, né? Então, a ideia é essa, esse é um convite para todo mundo. E como a gente... Hoje a gente tem tanta tecnologia e o avanço vai ser realmente cada vez mais rápido, né? Acho que é um instrumento fantástico, né, o BEG, para fazer com que cada vez mais pessoas participem e de todo canto do planeta, como você falou, né? Não só as pessoas que estão diretamente envolvidas na discussão, na temática do meio ambiente, mas também outras pessoas que também têm um olhar, mas que não se envolvem, vamos dizer assim, mas pode escrever, né? Pode ter posição e expressar, né? E expressar. Isso é importante porque hoje a gente vive a sociedade da tecnologia, da inovação. Mas o que a gente está fazendo com essa tecnologia toda para salvar o planeta, para salvar a nossa vida? Porque a gente pensa, não, isso aí vai acontecer daqui a 20, 30 anos, sei nem se eu estou vivo. Mas não é essa a questão, né? Não é só o eu, mas como nós vamos viver nesse planeta com tudo que está previsto para acontecer, né? O que eu posso fazer? Às vezes, eu sozinho não vou resolver nada. De fato, sozinha não, mas se você se junta e se você tem atitude, se você toma uma posição e faz ações concretas para isso, é claro que você também influencia pessoas. E não basta ter só o Instagram para influenciar, não, a gente precisa também ter atitudes no dia a dia. Então, gente, vamos entender o que é o BEG, vamos participar, ou seja, o balanço ético global, né, que ele é uma ferramenta, eu entendo assim, né, que está sendo uma ferramenta disponibilizada para que todos nós possamos participar dessa discussão enorme, né, e chamar a atenção e colocar as coisas no seu devido lugar, que é em último ponto, fazer com que os países desenvolvidos, né, o norte global, os Estados Unidos, a China e outros países realmente contribuam, né, para que a gente possa mitigar, né, o que vai acontecer e que já está acontecendo. O dinheiro que foi né, ganho com tanta exploração no mundo todo, com tanta ocupação de diversas sociedades e tal, diversas riquezas foram retiradas desse país, e o Brasil é uma dessa situação, uma dessa realidade, né, ele precisa voltar e voltar de uma forma mais concreta para salvar as nossas vidas, inclusive as vidas das pessoas que um dia nos exploraram. Então, assim, é uma sobrevivência global mesmo. Nós queremos viver no planeta Terra e viver com qualidade. É isso. Então, acho que o balanço ético, né, Jane, quer resgatar essa discussão, mas resgatar também esse sentimento de pertencimento, né? De eu estou aqui para me envolver com essa discussão também. Jane, eu vou ter que terminar o programa, mas eu queria muito te perguntar uma coisa que eu ouvi muito, né? A história da justiça climática, que no fundo, eu acho que conversa muito com o BEG, né? Com a ética. Com a ética, né? Então, essa busca da justiça climática também é uma busca por uma postura ética, não é isso? Exatamente. A ministra sempre fala que a justiça ela só é justa quando ela é para todos, né? Quando a gente fala de transição justa, transição de modelo econômico, produtivo, de sistema de vida para uma coisa mais inteligente, mais sustentável, né, e que possa preservar a vida na Terra, essa transição ela tem que ser feita com justiça para todo mundo, para quem é pobre e para quem é rico, porque a gente sempre fala,
Tem alguns países produtores de petróleo, principalmente os do Oriente Médio, às vezes eles têm petróleo e turismo, alguma outra coisa, e tem uma situação, tem territórios desérticos. Como é que essas pessoas vão fazer para recompor seu PIB, para sustentar as suas necessidades e para socorrer seus pobres, porque mesmo nos países muito ricos, você tem homeless em Nova York, né? Você tem gente morando na Com rua, você certeza. tem, né? É um país rico, mas tem suas populações também desprotegidas. Então, a justiça é para todo mundo, é para os países do sul global, mas é para os países também que vão precisar repensar todo o seu ciclo de desenvolvimento com bases em outras tecnologias, em outros modelos de produção, em outros produtos, em outra economia, tem que reinventar a sua economia. Essa transição, ela precisa ser justa, e a justiça climática é isso. Tudo que for feito para que a gente possa preservar o planeta precisa de não ser nem vingança nem punitivo. Precisa incluir todo mundo e precisa estabelecer um modelo virtuoso de vida, justa, inclusiva, com distribuição justa de oportunidades para todo mundo. Não queremos punir ninguém, a gente não está para distribuir ódio, mas justiça. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Jane, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Acho que a gente agora já tem elementos aqui para entender e participar do balanço ético global. Isso é uma iniciativa importante que a gente precisa fortalecer. Eu gostaria assim, imensamente também de parabenizar, né, as pessoas todas envolvidas na realização da COP no Brasil, porque a gente viu o quanto nós temos lideranças muito expressivas e fortes, né? Ver Marina Silva sendo aplaudida de pé por vários minutos, né, assim, num evento grandioso como esse, é porque ela tem uma força e uma simbologia junto com milhares de pessoas. Ela apenas expressa, né, um pensamento, uma forma de ver o mundo e de agir que precisa alcançar mais pessoas. A gente precisa realmente ter novos padrões, né, de relacionamento com a natureza, com essa vida, essas diversas formas de vida que existem no planeta Terra. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Eu queria só fazer duas conversinhas com vocês rápidas, né? A primeira é pedir para que vocês se inscrevam no canal, deem um joinha aí se você gostou, né, dessa conversa aqui com a Jane. Tá bom, gente? Compartilha para que mais pessoas possam saber sobre o BEG, possam se inscrever e participar, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês e queria falar da AD Advisor, que é a nossa parceira aqui, que é uma empresa de consultoria na área de telecomunicações, mas que faz também esse diálogo, né, de interface com a sustentabilidade, né, a questão do meio ambiente, e eu espero que a gente possa ter outras empresas parceiras também com esse nível de entendimento ético, com esse nível de entendimento, né, de que o desenvolvimento ele precisa acontecer e ser para todos, não apenas para poucos grupos. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo EliCast. Tchau, tchau.